Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. O Jornal Noroeste, por meio do Norocast, traz essa série especial de entrevistas com os ex-prefeitos de Nova Esperança, em comemoração aos 73 anos de emancipação política do município, que acontece em 14 de dezembro. A iniciativa tem como propósito resgatar e preservar a história da cidade por meio de relatos, memórias de quem teve a responsabilidade de administrá-la em diferentes momentos aí de sua trajetória. Um registro histórico que valoriza o passado e contribui para compreender o presente e projetar o futuro. A instalação oficial do município ocorreu em 14 de dezembro de 1952, com a posse do primeiro prefeito eleito, Dr. José Teixeira da Silveira, falecido em 2009, que exerceu um papel fundamental na estruturação política e administrativa da então nova cidade. No episódio dessa semana, o Norocast recebe Maria Ângela Silveira Benatti, a Mali Benatti, que esteve à frente da Prefeitura de Nova Esperança por 2 mandatos consecutivos, entre 2005 e 2008 e 2009 a 2012. Durante o bate-papo, o programa será norteado por lembranças de sua gestão, desafios enfrentados, conquistas alcançadas e reflexões sobre o desenvolvimento do município ao longo dos anos. Norocast, o podcast Jornal Noroeste, reúne aí história, memória e dá voz aí à nossa cidade. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega de seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração, petisco, produtos com diversos descontos, entregas para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266. Você também encontra a loja Recanto Pet no Instagram, no @loja Recanto Pet NE. E se você precisar fazer um pedido, entre em contato aí pelo WhatsApp no 44 997 63 5489. O Norocast também tem um oferecimento da plataforma Simp, que é o Sistema Integrado Nacional de Preços. É uma empresa que nasceu com a missão de resolver um dos principais problemas aí que os órgãos públicos enfrentam na formalização das contratações e das compras públicas. Chegou para oferecer uma solução simples e objetiva do sistema orçamentário, garantindo transparência, preços adequados e justos de acordo com o mercado e dando apoio legal nas contratações. Para entender o que é o Simples, saiba mais no www.simp.com.br ou no WhatsApp 44 997 13 8531 e no Instagram no @simpcomercial. Você encontra aí o que é o Sistema Integrado de Preços. O Norocast está no ar. Mali Benatti, seja bem-vinda ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Uma alegria recebê-la aqui. O Norocast, o Jornal Noroeste, com o propósito de contar a história da cidade de Nova Esperança na visão daqueles que lhe administraram a cidade. Você foi prefeita de 2005 a 2008, depois, no segundo mandato, 2009 a 2012. Mas antes disso, lá em 93 até 96, você foi secretária de Educação e também depois, já na gestão do José Benatti, né, que é seu esposo, você foi secretária de Educação do município. E eu gostaria que você falasse, para quem nos assiste,
como que foi lá em 2005, né, depois de um hiato aí de 4 anos, voltar para a administração pública, dessa vez na condição de prefeita da cidade? Bem, é uma alegria muito grande, um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de conversar com vocês e com todo o público que vai assistir esse Neurocast e conseguir realmente passar algumas coisas que a gente viveu, experimentou nesse período. Foi assim bastante importante e diferente, né? Enquanto eu estava à frente da Secretaria de Educação, de 93 a 2000, eu era secretária de Educação e trabalhamos então apenas com um foco, né, que era a educação. E aí conseguimos fazer um bom trabalho, melhorar a educação no município, investimos bastante, tivemos uma parceria com as nossas companheiras, professoras, equipe que montamos, né? Então, à época, fizemos um trabalho bastante interessante para o município. Eu acredito que muitas pessoas ainda se recordam desse trabalho feito, né? Apesar de que há tantos anos já se passaram, e as professoras que nós treinamos à época, que capacitamos, né? Hoje elas já são todas aposentadas. Mas foi bastante diferente né, teve um espaço de 2000 até de 2000 a 2005, né? Que 2005 é o que eu assumi, 2004 foi as eleições, né? Na verdade, não havia assim uma expectativa de ser prefeita, né? Mas as coisas se encaminharam e aí foi assim muito positivo, muito bom ter assumido a prefeitura. Foi uma das coisas assim que mais me fizeram bem, porque é quando você assume uma prefeitura, você tem todos os instrumentos, né, legais na prefeitura. Você tem toda uma assistência social, uma saúde, uma educação, uma agricultura, uma indústria e comércio, onde você pode atuar em várias áreas, né? Pensando no bem, pensando em ajudar, pensando em construir, somando com as pessoas que estão na outra ponta, necessitando dos trabalhos que a prefeitura pode oferecer. E foi nessa sequência aí que eu fui aprendendo muita coisa, porque eu sabia muito bem ser esposa, mãe e professora, né? Essa aí era a minha, eu fui a vida toda, né? Mãe de 4 filhos, né? Esposa e mãe. E professores, trabalhei, né, no Barão de Lucena, dei aula 5 anos no Barão de Lucena, trabalhei praticamente em todas as escolas do município como professora, então tudo bem. Aí assumir uma prefeitura é muito diferente, né? Você pega um leque de trabalhos, de caminhos, de opções, né, para trabalhar, mas num esforço bastante grande, eu fui aprendendo, né? Fui tomando conhecimento, porque tudo isso tem muita lei, muita regra, né? E fui aprendendo, mas valeu a pena. Foi muito bom mesmo. Acredito que tenhamos feito um trabalho que chegou na ponta, que é a pessoa lá na ponta que precisa, né? Porque a prefeitura é isso, você pega a saúde, né? Você tem que organizar, administrar para atender bem a população, né? Na área da agricultura, você tem que administrar para atender bem o agricultor, a educação, enfim, aí cada um tem seus secretários, enfim. É uma parceria que você vai fazendo com outras pessoas e vai conseguindo realizar. Acredito que na somatória total aí foi. Mali, tem diferença de um primeiro mandato para um segundo mandato ou é praticamente uma sequência do mesmo? Não, tem diferença, sim. Tem diferença primeiro pela experiência, né? O conhecimento político que a gente vai conquistando ao longo do tempo, né? Você vai ficando, vai sendo respeitada por outros políticos, por Curitiba, né? Que é a nossa capital, lá dentro da Assembleia, dentro do próprio governo, as pessoas começam a reconhecer o trabalho que você já fez, né? Então, não é a primeira vez, né? Então, você já tem uma base que te dá essa seriedade, essa firmeza, né? E a credibilidade, né? Então, o segundo mandato, ele é mais amadurecido, vamos dizer assim, Sim. né? Ele é mais amadurecido. A gente vai a Curitiba fazer, né, pedir na época, você vai lá para pedir recursos para fazer, para atender as necessidades da população. E quando você senta com o secretário de Estado, você tem uma credibilidade diferente, né? Porque você já provou que é capaz, já provou que faz bem feito, já provou que presta conta certinho, né? Então, o segundo mandato sempre é melhor.
Ô Mali, quais foram os principais desafios aí no início da tua gestão? Você bem colocou aí, né? Mãe de 4 filhos, Exato. foi professora durante todo o tempo, e aí você vem para a política, assume, e quais os desafios que a Mali, prefeita dali, passou a enfrentar? Olha, foram grandes. Você não tem ideia. Na verdade, a gente sai de uma situação, né, de escola, de mãe de casa, e de repente você pega toda uma estrutura, porque a prefeitura ela continua caminhando. 31 de dezembro ela fecha uma gestão, e 1º de janeiro é uma outra gestão, e as licitações continuam e as coisas vão andando. E, na verdade, eu tive uma grande sorte, porque eu tive o Benatti, né, que ele já havia sido prefeito, né, além de ser advogado e contador, de ter todo já um conhecimento nesse sentido. Então, ele ficou comigo 6 meses na administração, me orientando. Aí eu fiz cursinho mesmo, gente. Foi assim de levar para casa apostila, ler, estudar para aprender realmente o que é uma administração pública. Né? Então, eu penso assim que foi muito bom para mim, mas também para a cidade, porque a cidade não ficou parada nesse período de aprendizado meu. Né? A cidade continuou. Tanto é que nos primeiros 6 meses nós compramos os 3 terrenos para fazer casa popular, nós fizemos grandes coisas logo na entrada da administração, mas tinha ao meu lado ali, tinha o Oswaldo Pádua, que estava na Secretaria de Agricultura, nós tínhamos o Benatti, ele realmente ficou ali dentro comigo um período me ensinando, me orientando. Claro que as decisões, a gente tinha às vezes até algum conflito, porque eu falei, não, a decisão é minha. Você me orienta, mas a decisão é minha, né? E aí a gente foi, quando deu 6 meses, né? Ele falou, não, agora você já está pronta. E aí realmente eu toquei para frente a administração, né? Aí ele voltou para o escritório e eu toquei a prefeitura. Aí do meu jeito, da minha forma, com as minhas opções, com as minhas decisões, né? Mas então foi um aprendizado bastante grande e intenso, né? Mas valeu muito a pena. Eu acho assim que Nova Esperança ganhou bastante por essa parceria que nós fizemos. Nós relembramos aí também com o Benatti, né, que nos concedeu uma entrevista na semana passada, que lá em 93 o Benatti era vice do Silvio, Uhum. aí em 96 o Benatti é eleito prefeito para um mandato de 4 anos, de 97 a 2000. E ali houve uma ruptura, porque surge na administração dele o advento da reeleição que não tinha até então. Então o grupo ali se fragmentou, porque daí Exatamente. sai o Silvio, o candidato, Benatti também, me parece ser o Batuque e outros candidatos ali, e o Vai Gerson, os tudo. Augusto, Uhum. sai então com o grupo rachado de vocês, esse grupo político, e se Isso. elege prefeito para o mandato de 2001 a 2004. E lá na frente, então, você disputa em 2004 e vence as eleições. Eu gostaria que você falasse o que te motivou a entrar na política na condição de candidato a prefeita e o quanto que esse aspecto da ruptura do grupo lá atrás teria impactado, né, para essa tua volta e o consenso que houve em torno do teu nome. Bom, eu penso que Deus escreve certo por linhas tortas, né? É esse o ditado, né? Ele não escreve torto, ele escreve certo por linhas tortas. Talvez até certo por linhas certas, nós que não Enfim, interpretamos, né? depende. Mas, enfim, Depende. de qualquer forma, Deus é que tem realmente o comando de todas as coisas. E na época, em 2000, nós tivemos a ruptura do grupo, né? Então, foi quando o Silvio saiu candidato a prefeito, o Bernardo saiu candidato a prefeito, e aí nós tínhamos aí um tanto de votos juntos, porque a gente fala um tanto de votos, mas um tanto de credibilidade, Sim. né? Que juntos nós formávamos uma credibilidade. E aí, com essa ruptura, perdemos a eleição. O Benatti decidiu não ser mais candidato e voltar para o escritório, né? E aí nós tivemos também nesse período o acidente dos nossos filhos, né? O falecimento do Bruno e o cuidado com o Vitor e tal. Na verdade, nós, né, logo nos primeiros anos, a gente desistiu de política. Agora já fizemos, demos a nossa contribuição e vamos. Mas aí a população começou a sentir falta, né, da nossa presença, até porque na gestão do Silvio e na gestão do Benatti, eu fiz um trabalho muito interessante para o município, tanto na educação quanto na assistência social. Né, na gestão do Benatti, nós fizemos, eu tinha uma equipe muito boa,
e nós tínhamos um Provopar muito atuante, tudo, então a gente trabalhava muito com a população. E aí acho que a população sentiu falta disso e começou a solicitar, olha, volta, você precisa ser prefeito. E eu dizia sempre, gente, vamos eleger o Benatti, que eu continuo fazendo o meu trabalho, né, de assistência social. Não, não, você tem que ser nossa prefeita, tudo. Aí eu tive o apoio de toda a equipe, de todos os companheiros da época, tudo certinho, e aí fomos, né? Aí foi o que, mas na verdade eu tenho que só que agradecer a Deus, porque foi a melhor fase da minha vida. Sabe, foi muito bom mesmo ser prefeita, poder fazer o que a gente fez, fazer um trabalho bem direcionado para a população que está na ponta lá, né? Tanto porque a gente pensa assim, às vezes, só para a população mais carente. Não, a gente faz todo um trabalho, né, para os empresários. Quer dizer, você faz a cidade crescer como um todo, né? Então, como a gente está falando, tem todas as áreas da prefeitura, né? Então, você trabalha e vai realmente faz um trabalho como um todo. Foi muito bom, muito gratificante. O Alex estava fazendo esse resgate histórico. Eu estava lembrando, na eleição 96 teve 3 candidatos na prefeitura, quer ver? O seu Hercílio, né, que Isso. concorreu, e aí o Benatti, e também tinha o Rigonato e a Vera de vice naquela Verdade. eleição, né? Porque às vezes pelo PT, É, 96, 96, o Ercílio 96, né? participou como candidato? participou como candidato. Sim, É, o Ercílio Meu participou Ercílio como próximo candidato. Sim, candidato. sim, sim, eu sim. lembro, eu lembro das músicas, das campanhas. Eu lembro da música do Benatti, lembro da música do É, do Silvio, lembro terceiro da tua quadrinho, música. lembra? É, que É, era no terceiro quadrinho vamos eleger e vamos ver. tal. Era essa, Era, você vê, porque marcava ali. marcou, porque na E época as aí músicas eram muito as fortes, músicas eram né? muito fortes. É, Depois de 2000, o Benatti veio lá, olha o Benatti aí, meu povo, e tal, né? isso, Esse é o melhor exatamente. caminho. Eu É, lembro tranquilamente. Foi 5 candidatos e daí depois você veio em 2004. Então, assim, é legal a gente fazer esse recorte aqui, recordar também para a população é, essa é. política que era tão bacana Não, e essa e política era bacana porque motivava. tinha os carros de som na rua, a população participava E mais, essa questão dos né? adesivos, eu era É, criança, mas a gente é, ficava querendo pegar é. os adesivos, aí falava assim, Exatamente. E as ah, colinhas que a gente dava para as as escolinhas, crianças. tempo muito Uma, bom. uma coisa que Na que verdade, eu era lamento, mais longa a campanha e É, era mais participação da população, né? é, e Realmente. que eu lamento são os fins dos comícios. Porque eu, particularmente, desde criança, eu sempre gostei, eu via as pessoas falando nos palanques, Uhum, e uma dessas pessoas que eu já não me canso de falar, que uma vez eu estava ali na Praça Melo Palheta, hum. onde era a campanha de 82. Eu me lembro que o seu José Richa era o governador e ele veio para cá, em Nova Esperança. O João Urbano era candidato e eu assisti ele falando no comício. Eu tinha 8 anos, em Olha, 82 eu tinha 8 anos. Eu como é estava que com os marca, meus né? pais, Como é que marca? mas eu vi ele se expressando ali e falei, poxa vida, esse cara fala muito bem. E eu gostava da forma como ele. E eu, assim, eu sempre admirei pessoas que falam bem, Uhum, que têm uma articulação muito boa, uma sinapse mental muito boa das ideias, que uhum. constroem pensamentos. Assim como tivemos vários oradores no Brasil e aqui em Nova Esperança, e eu admirava aquilo. E o fim dos comícios foi algo que me entristeceu, porque hoje, com redes sociais, a gente sabe que tem muita produção por trás que não Uhum, expressa verdadeiramente talvez aquilo que o candidato gostaria de falar. Até exatamente. algumas figuras a nível de Brasil se tornaram folclóricas justamente por falas Jânio Quadros, né? Mas É, aquilo é. deixou a espontaneidade fluir. Então, o fim dos comícios foi algo assim, que me deixou assim triste, porque a política foi se transformando. Isso que o Zé falou, que a política ficou muito pragmática, né, e muito fria. Isso, a forma de fazer a construção até de uma campanha eleitoral mudou muito. Ela veio devagar, ela veio se esfriando, né, a é, campanha. Aos poucos ela mudou. veio esfriando. Você falou exatamente. Quando o Silvio foi prefeito, candidato, né, nós participamos ativamente da campanha, né, o Benatti era vice. Então, os comícios realmente a população vinha, É, participava, né, estava ali presente, ouvia. E a verdade é que nos comícios o candidato ele se manifesta no que ele realmente é. Porque ele pode até no começo fazer uma coisa mais assim, mas depois, quando ele começa a falar, realmente, e a população consegue ver a diferença de um para o outro e o que a sim. população quer,
né? Aí depois veio a campanha do Venati, candidato a prefeito. Foi a primeira vez que eu falei em público. Meu Deus do céu, Mas quase você já morri. era professora? Sim, mas eu Falava falava pro para grupo. 30 alunos. Falava na sala de aula, Uma né? Não sala de aula falava bem olhando difícil. no É, palanque, né? exatamente. Todo Quando mundo ali você pega embaixo o esperando. microfone dança na sua mão, Começa a tremer. dança, e você olha aquele mar de gente te olhando, você fala, meu Deus, né? Mas eu tive sorte, a primeira vez, apesar de que eu treinei bastante também antes de ir, porque tinha que ter uma lógica, um raciocínio lógico, né? Mas assim, o primeiro discurso meu deu certo. E aí ganhei uma segurança e foi. E o que que a gente percebe é que quando tinha os comícios e tinha carro de som na rua e as campanhas eram mais aquecidas, né? E a população participava e tinha as reuniões nas casas, tudo. Então o povo expressava a sua opinião. Sim. Hoje é o que você falou. Hoje a campanha é só olhar essa última campanha. Não teve um comício, não teve reuniões grandes, não teve nada, nada, a não ser visita nas casas e a rede social. E é como você disse, a rede social muitas vezes é uma equipe, é um grupo que prepara. Então não expressa o que o candidato, né? Não expressa. O candidato fica ali mais como um enfeite, né? E aí é o grupo que faz, Vai que vai direcionando. direcionando. Então a população acaba ficando, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Então, né, perdeu realmente toda aquela empolgação, aquela alegria que era o período da política, Sim. né? Perdeu. Eli, quais obras ou ações você considera assim como mais importantes durante os seus 2 mandatos? Bom, uma obra que eu tenho bastante orgulho de dizer que eu fiz, que foi minha primeira obra, que foi a construção da Vara do Trabalho, o antigo fórum, né? Que nós reformamos e fizemos a instalação da Vara do Trabalho. Isso eu tive Novembro orgulho. de 2005 foi a inauguração. 2005, Eu lembro, exatamente. estava lá na Eu inauguração. cuidava ali, os próprios funcionários falavam, nossa, nunca nenhum prefeito veio tanto ver as obras como a senhora vem. Mas era para mim a primeira, né? Sim, Então marcou bastante, né? A construção da vara, a reforma do prédio, a instalação da vara. Tivemos o apoio do presidente da época, que era um japonês lá de Curitiba. Ele veio várias vezes aqui e sim. tal. Então foi assim uma primeira obra. Aí depois, o que relevante assim também, que é uma coisa que me orgulha bastante, é o Parque das Grevilhas, né? Que era também uma situação degradante para o município. Nós estávamos ali vivenciando uma situação de que aquele parque, a erosão, o grande problema de Nova Esperança é a terra branca e a erosão, né? Nós pegamos a cidade com muitos pontos de erosão. Assim que eu assumi em janeiro, choveu muito aquele janeiro. E nós pegamos aqui a região do Trevo, né? Que hoje tem aquela, a gente fala pontilhão, mas já não é mais pontilhão que chama, né? A trincheira ali que Aquela faz. trincheira, exatamente. E ali nós pegamos, que inclusive na época, janeiro mesmo, tivemos que fazer o desvio de todo o trânsito por dentro de Nova Esperança, tudo, porque ali estava já caindo tudo, né? Então foi uma obra significativa a gente fazer aquela reforma ali, inclusive fazer a lagoa de contenção para poder fazer o asfalto no Parque Industrial, né? Então foi toda uma sequência que durou, na verdade, no primeiro mandato nós readequamos, mas continuou tendo problemas, porque ali é arenito e tal. E já no segundo mandato, então, foi quando conseguimos uns recursos do governo federal e conseguimos, então, fazer aquela lagoa de contenção e que hoje ela, que, né, na gestão anterior aí, eles conseguiram fazer o asfalto, porque tinha em função da estrutura da nossa terra, né, é que teve. E aí nós fizemos o Parque das Grevilhas, né, que era também uma coisa que nos preocupava muito. O Parque das Grevilhas, a erosão, conforme chovia, a erosão chegava quase que no quintal das residências ali, né? Então foi também ali um desafio muito grande. Eu acredito que o maior desafio foi ali, fazer a limpeza daquilo ali, porque ali tinha sido um lixão de Nova Esperança. Além de ser um lixão, poço de gasolina, tudo, não tinha esgoto, então tudo jogava ali na água, na nascente, né? Então, na verdade, é um lugar muito poluído, era um lugar com as grevilhas que tinham sido plantadas para poder segurar a terra, né? Mas também elas já estavam vencidas, já que ela também tem uma duração de vida, né? Então, pegamos assim no momento, ou faz,
né? E nós conseguimos um recurso, tivemos a participação dos funcionários da prefeitura, que foi significativa, né? Nós tínhamos na época o Getúlio Minkoff, que era o engenheiro da prefeitura, Palhano, que era secretário de obras, né? Então conseguimos fazer um conjunto de pessoas realmente com dedicação total. Porque se você vê o recurso que nós usamos para fazer a reforma ali, qualquer outra pessoa diria que não dava, que não, o recurso não era suficiente. Mas nós fizemos com poucos recursos e reformamos tudo, tiramos toda a grevilha velha, né? Aí já reorganizamos, fez os taludes, fez todo, né? E conseguimos criar um lago, E além né? do que ali também era um local de usuário de drogas, né? Sim, Os dependentes sim, químicos, porque antes ali o Parque das Grivilhas ele era fechado, todo com alambrado, e muitos dependentes químicos acabavam entrando ali na mata exatamente. para usar drogas e ficavam E ali. além disso, Alex, além das drogas, de ter um ponto de usuário, nós tínhamos ali pessoas que pegavam a receptação de roubo, né? Fazia roubo na cidade ou tem outras cidades e escondia ali. Porque ali ninguém queria entrar. Era um lugar sujo, um E dava lugar até medo, né? dava medo, exatamente. Você não sabia o que poderia encontrar lá dentro, né? E na verdade nós descobrimos que o medo era de pessoas, porque bicho não era, Não, nem cobra nada, Tinha. porque era grevilha. A grevilha não permite nada disso, não, né? Não cria. Então, o medo realmente era de encontrar pessoas ali, de ter problema. Então, acho que o maior desafio mesmo que eu tive na minha gestão foi realmente a construção, né, a reforma do antigo buracão, né, a erosão, né, do antigo buracão, transformar num parque. Mali, como era administrar a cidade naquela época? Como que você analisa, você talvez já com um olhar feminino para a administração pública? Olha, eu penso que, como que eu posso dizer assim, esse olhar feminino mudou muito o rumo das coisas. Você veja bem, na nossa administração nós construímos conjunto habitacional. À época também nós fizemos o asfalto em Nova Esperança. Vamos falar em porcentagem. Nova Esperança devia ter uns 40% de asfalto na cidade, porque veio ao longo do tempo fazendo, era só as ruas centrais, né? Normalmente as vilas em torno de Nova Esperança não era. Então nós fizemos mais uns 40%. Então em duas gestões nós fizemos mais asfalto do que todo o período da cidade, da construção da cidade. Né? Claro, nós tivemos apoio do governo, buscamos recursos, né? Então foi uma administração muito ativa, sabe? Nós tivemos assim todas as áreas da prefeitura, a gente conseguiu evoluir bastante. Você veja bem, na área da educação, criamos o que hoje é necessário, criamos a escola em período integral, né? Você veja bem. E fizemos isso onde? Na periferia, que é a escola na Vila Regina e a Júlia Benatti aqui em cima na Vila Silveira, né? Justamente pensando na possibilidade dos pais poderem trabalhar com mais tranquilidade, porque a gente encontrou a necessidade das crianças saírem da creche, que era período integral, e como que depois de 7 anos, com quem que essa criança vai ficar, né? Então foi onde nós criamos a escola em período integral, que também começamos do zero. Então, foi todo um crescimento, tanto a administração pública quanto os professores. Os diretores, foi uma luta muito grande, todo mundo junto, incluídos na intenção de acertar, de fazer o melhor. Né? Então, na minha administração, eu acredito que tenha sido assim, uma mudança muito grande. Né? Na área de meio ambiente, ganhamos alguns troféus, fomos premiados, né? Porque também fomos nós que implantamos a coleta seletiva, né? Você lembra que nós fizemos até uns adesivos que os lixeiros carregavam no bolso, que se a pessoa não tivesse separado, a gente não fazia uma punição para a pessoa que não separou, mas colocava um adesivo. Esse lixo não foi recolhido porque Eu não não foi estava separado. separado corretamente. Quer dizer que então era sempre um lembrete para a família. Então, aos poucos, nós também conseguimos fazer essa mudança de hábito da população, né? Então, nós tínhamos poucos recursos, o que que fizemos? Fizemos umas gaiolinhas, umas carretinhas atrás do caminhão de lixo, Sim. né? Hoje a maioria ainda lembra disso, né? Que nós não tínhamos recurso para ter dois caminhões, dois motoristas, dois de tudo, né? Então, foi uma forma da gente unir as coisas. Então, o mesmo caminhão, o mesmo motorista puxava o lixo orgânico e o lixo reciclado. Foi na nossa gestão também que criamos a Cocamare,
né? Então, criamos a Cocamar, essa cooperativa de reciclagem, né? Que também recolheu muito lixo da cidade. Então, também na cidade teve essa mudança de hábito, não só na zona urbana, como também na zona rural. A gente recolhia os lixos, né? As embalagens de agrotóxicos todas da área rural. Então, a gente também tirou muita coisa. Falando em rural, também tiramos o BHC. Na época, nós conseguimos tirar 100 toneladas, 1.000 toneladas de BHC do município, que ainda tinha, que ainda existia por causa do café, né? Que ainda tem. Nova Esperança hoje ainda tem bastante BHC Enterrado. enterrado. Mas esse não tem como, a gente não sabe, já mudou o dono, né? Já os anos se passaram, ninguém sabe onde está. E o que prejudica muito o nosso meio ambiente, né? Então, nós também fizemos um trabalho muito sério na área do meio ambiente, melhoramos os nossos índices, até porque a ideia era melhorar os índices, né? De ar, de água, para que outras empresas, inclusive empresas internacionais, tivessem interesse em vir para a Nova Esperança. O que o próximo passo que a gente iria dar era fazer os esgotos industrial, que também é um esgoto diferente que nós não tem ainda hoje. Mas à época a gente já pensava nisso, para poder ver se a gente conseguir. O único esgoto melhor que nós temos, maior, é o do IBC, né? Que então escoa realmente. Então é foi assim uma gestão realmente muito trabalhada, muito ativa em todas as áreas. A nossa equipe era muito boa, pessoas que estavam afinadas no pensamento de fazer o melhor, né? Nós tínhamos, no meu primeiro mandato, eu tinha como vice-prefeito o Demerval Cardia, né? Uma pessoa assim do bem, uma família do bem. Então, somou conosco. E depois eu tive, no segundo mandato, a presença do Júnior Moser, né? Que foi um baita companheiro também, afinado, alinhado com os nossos pensamentos. Trabalhamos junto, tanto que o Júnior tinha uma sala na minha frente ali, né? Então a gente trabalhava em parceria. Eu falava para ele: é dois prefeitos, filho, nós temos que dar conta do recado. Então foi assim, uma gestão muito trabalhada, muito ativa mesmo, foi muito boa. E aí a gente começa a ver o que fez, teve muitas mudanças na cidade nesse período, né? Então você começa a ver na área da saúde, na área da assistência social, o casamento comunitário. Na área da assistência social, por exemplo, fomos nós que entendemos a necessidade durante a campanha de 2004, né? Fizemos a campanha, passamos nas casas, as pessoas estavam juntas, mas não estavam legalizadas. Foi então quando falamos, não, então vamos fazer um casamento comunitário, fizemos parceria com o cartório e tal, e conseguimos criar o casamento comunitário. Até que ele se transformou numa atitude, numa Política. política pública, né? E que nós conseguimos recursos daí do Estado para fazer as festas, né? Então aí começou a vir recurso federal para fazer a festa, para fazer contratar banda, fazer alimentação e tal. Então foram vários sentidos assim que a gente inovou em Nova Esperança. Nossa gestão foi bem ativa, né? Bem, e eu acredito até que seja essa que as pessoas enxergam que a participação da mulher na política é importante, né? Porque, veja bem, nós atuamos em todas as áreas de forma intensa, né? Então foi muito bom. Acredito que, como mulher, pude cooperar. Mali, e qual legado você acredita ter deixado aí para o município de Nova Esperança, com essas duas gestões, nesses dois mandatos? Olha, tem obras que vão perdurar por muitos anos, né? Que é o caso do Parque das Grevilhas. Cada prefeito que vem agora vai acrescentando, vai melhorando. Quer dizer, nós eliminamos ali uma situação, um foco negativo que a cidade tinha, E a questão de urbanizar o de entorno, urbanizar o entorno, inclusive. lembrando ali que era terra. Exatamente, e valorizando as propriedades ali do lado, porque ninguém queria morar ali na Vila Garça e nem na Rua Princesa Isabel, porque ali onde você morar, mora no buracão. Ninguém queria. Então os terrenos eram super desvalorizados, né? A partir do momento em que fizemos o Parque das Grevilhas, fizemos o lago, fechamos o parque, asfaltamos tudo em volta ali, quer dizer, passou a ser o centro da cidade novamente. Então passou a ser uma situação mais valorizada, né? E eu acho assim que o legado que a gente deixa, além de obras feitas, é uma história da participação da mulher na política,
né? Você veja bem, é uma participação que nós tivemos, um olhar diferenciado e uma intensidade de trabalho que nós tivemos. Eu acredito que as mulheres hoje estão preparadas para participar, para trabalhar, para liderar. E eu acho que o legado que eu deixo é essa possibilidade aí de abrir caminho para as mulheres, né, participar mais da política. E as dificuldades que você enfrentou, quais você elenca como as maiores? Porque nós falamos de obras aqui, mas Uhum. quais as dificuldades que você enfrentou? E se foi no primeiro ou no segundo mandato, as maiores dificuldades que você teve? Olha, uma coisa que me chocou bastante foi no na primeira campanha. Essa foi uma coisa assim que não chocou só a mim, mas as meninas, as outras mulheres que estavam comigo. De alguns homens que hoje já nem estão mais aqui conosco, né? Já se foram. Falaram abertamente: você é candidata a prefeita, mulher? Mulher tem que pôr a barriga no fogão. Eu ouvi isso claramente. Isso em 2004, então não era tantos milhões de anos, né? São 21, né? Então, isso me chocou bastante. Mas, na verdade, em vez de me chocar, isso me animou. Eu falei, não, não é assim. E as mulheres que estavam, não, não é assim. Então, nós realmente foi para nós um grande incentivo, né? Foi um grande incentivo. E as dificuldades depois que a gente encontra, realmente é o que a gente falou. As mulheres quase não participam da política. Então, todo lugar que você vai tem que abrir caminho. Tem que abrir caminho, não existe caminho pavimentado, né? A gente, como mulher, tem que abrir caminho. Você vai no governo federal, você tem que abrir caminho, né? No governo do estado, você tem que abrir caminho. Aqui na cidade mesmo, você tem que abrir caminhos, porque os homens têm aquela ligação, aquela já uma cumplicidade, né? E as mulheres ainda sentem isso. Então, uma das maiores dificuldades foi isso. Mas isso daí eu vejo que é algo que é historicamente construído, porque quando a gente vai para realmente as questões históricas, o voto feminino ele só foi através da Constituição de 1934. Isso. Quando o Vargas, né, assume o poder, teve a Revolução Constitucionalista para se ter uma Constituição no Brasil, e em 34, então, é facultado às mulheres o poder do voto. Então, assim, é algo que foi construído até esse preconceito, essas barreiras, elas ainda precisam ser quebradas da participação dos jovens, da participação das mulheres, ou seja, da participação da sociedade Exato. nas questões políticas, porque política não é só para aqueles que têm os cargos já constituídos. Política é para todos nós. Nós Exato. militamos Hum, politicamente através do jornal. Nós não fazemos a política partidária e nem podemos, mas nós militamos levando informação para as pessoas, partindo do princípio que a política é a arte do bem comum. Nós fazemos a política também acontecer, trazendo pessoas que vão contar as suas histórias acerca da formação do nosso município. Isso também é fazer política. uhum. Então, assim, essa construção histórica preconceituosa, ela precisa acabar em diversos níveis da nossa sociedade. Exatamente. É isso que eu tenho percebido. Nós precisamos, enquanto mulher, né, ir quebrando essas barreiras, porque é como você falou, em 1930 foi quando instituiu, né? Depois, em 32, né, eu tenho até o trouxe anotado aqui, ó, em 32 o voto feminino é reconhecido no Brasil, e em 34 Com é a que Constituição, na efetivamente. Constituição. Então, a partir daqui, as mulheres ganharam, receberam o direito de votar, né? Mas aí, você veja bem, de 34 até agora, elas votam, mas não querem ser votadas, Mas não né? participam efetivamente. Exatamente. Então, nós precisamos evoluir nessa outra situação. As mulheres precisam participar para serem votadas, né? Então, é mais um caminho a ser percorrido, mais um desafio, né? É mais um desafio. Você veja bem, nós temos em Brasília, no Brasil, nós temos 52, quase 53% de mulheres, né, que são mulheres que votam, né? Quer dizer, mas nós temos aí 18% só de mulheres eleitas. Então é muito pouco a participação das mulheres, né? Inclusive porque mulher tem um certo preconceito de votar em mulher, né? A gente observa muito essa questão. Mulher tem um certo preconceito de votar em mulher e muito mais preconceito de ser votada,
né? A gente observa não só, não é Nova Esperança, isso é a nível de Brasil, né? Às vezes está em Curitiba, tem outro lugar, nossa, você tem condições de ser candidata. Ai, não, Deus me livre, eu não quero, porque dá a impressão que a política é uma coisa que não é muito digna. E muito pelo contrário, é digno até demais, porque é uma possibilidade de você fazer o bem para mais pessoas, né? Então, precisa mudar essa visão de ser votada. Não importa, mas perdeu a eleição, não tem, isso não é a questão ganhar ou perder. A questão é participar. A questão é você estar envolvida e dar a sua contribuição. Porque as mulheres têm uma visão feminina, normal. Deus nos deu esse dom, essa forma de ser, como é os homens têm a forma de ser as mulheres. E a união disso faz toda uma empatia, faz todo um crescimento, faz toda uma diferença, né, nas administrações. Porque o que a gente fala, por que na administração? Porque lá na administração pública existem os instrumentos que você pode utilizar de bem para as pessoas, né? Então, eu acho assim bastante importante. Você veja bem, nós temos no Paraná 54 deputados. Quer ver aqui, nós temos só 10 mulheres. Olha, o percentual é muito pequeno, né? Senador, nós temos 3, né? É o Moro, é o Arnes e o Ariovisto. Nós nunca tivemos uma senadora, né? Paraná não tem. Por exemplo, a Gleice Hoffmann, verdade, é. Você vê uma só, mas você pega toda a história, né? Pega toda a história. Depois nós temos 30 deputados federal, né? Nós temos só 4 mulheres. Entende? E as câmaras municipais também, né? Não, na Câmara Nova Esperança não é zero. Na legislatura passada nós tivemos 2 mulheres, né? Ainda tínhamos 2 mulheres. A professora Rosana e a Juliana Licínio. Isto é. Mas hoje nós não temos, por exemplo, na história de Nova Esperança, com tantos prefeitos que nós tivemos, só uma prefeita. Nunca tivemos uma vice-prefeita, né? Poucas vereadoras, né? E você vai insistir para as mulheres serem candidatas, elas mesmo não querem ser votadas. É que acontece, né? Então também, precisa mudar, quebrar esse preconceito. Também algo até por conta das estruturações das chapas na época eleitoral, em que as mulheres também têm uma visão apenas de participar para compor aquele índice de 30% Isso. exigido, né? Que se torna uma lei, então é obrigatório, não vai como você quer participar, né? Igual eu estava olhando aqui, eu até fiz uma pesquisa, nós temos as 10 mulheres candidatas a deputada, são deputadas na nossa Assembleia aqui em Curitiba, né? Nós temos 10 mulheres, e a Márcia Ursulac, a Maria Vitória, Sim. né? A Mabel Canto, que é de Ponta Grossa, a Ana Júlia, que é de Curitiba. Então, veja bem, a Márcia é de Curitiba. Foi secretária lá. Secretária de Saúde lá Se do notabilizou Greca. na época do Covid Isso. lá, né? Depois a Maria Vitória, que é filha do Ricardo Barros, a Mabel Canto, que é filha do Joselito Canto, de Ponta Grossa, Ana Júlia Curitiba. Você vê, só essas 4 é tudo da região sul, né? A Luciana Rafaim, que eu até achei que ela era de Foz do Iguaçu por causa do Não é, não é também. Ela é de engenheiro de Francisco Beltrão, né? Então, aí nós temos a Mara Lima, que é a cantora gospel e tal, mas ela é evangélica, mas ela também é de Curitiba, né? A Cristina Silvestre é de Guarapuava, uma família tradicional. Foi prefeito, marido dela. Isso, prefeito, filho, César, tudo. A Flávia Francischini, que é a esposa do Fernando Francischini, que também é de Curitiba. Veja bem, a Marli Paulino, que é do Solidariedade, né? Ela é de Pinhais, também da região metropolitana de Curitiba. E depois tem a Cloara, que é do PSD, que é de Londrina. Então, veja bem, você pega todo o Noroeste aqui, o Norte e o Noroeste, não tem representação. Não tem representação feminina dentro da nossa Assembleia Legislativa. Então, é onde uma das motivações que eu retomei, né, a política, depois de todo um processo, né, foi um ânimo. Quando eu consegui ver tudo isso, falei, puxa vida, o Noroeste nosso aqui não tem nenhuma representatividade. Não tem, e a gente tem uma história política. Né? Então, nós podemos mudar isso. Isso pode apontar que a Mali Benatti pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa? Essa sua avaliação, ela aponta para esse caminho? Aponta para esse caminho. Não sei dizer para você se seria candidata a deputada federal ou estadual, porque daí depende de todo um sistema, né? De toda uma vaga, enfim.
mas aponta assim uma possibilidade de eu me candidatar. Porque eu acho que se eu mostro para as pessoas que eu não tenho esse preconceito, outras pessoas, outras mulheres vão se animar exatamente. Quer entrar para a história. Primeira prefeita de Nova Esperança, reeleita, e Eleita. aí tentando ela Sim. fazer o E nome. exatamente. Então, nós temos um campo vasto aqui, né? Para você veja bem, na nossa Assembleia lá, hoje aqui, e de Curitiba e de Brasília também, né? Nós não temos deputadas federal que nos represente. Todos são homens. Nada contra, pelo Sim, contrário. Mas, assim, é necessário esse questão equilíbrio. desse equilíbrio, né? É necessária essa participação, né? Então, eu estou me colocando, sim, Você à está filiada disposição. ao MDB. Estou filiada ao MDB. O MDB, eu acredito no partido, porque já o próprio nome diz, é um movimento democrático e é onde eu me encaixo bem na democracia, no diálogo, no ouvir o outro, juntar opiniões para que a gente possa ter sempre os melhores resultados, né? Então, o MDB realmente é, me acolheu de forma grande, interessante, e é no MDB realmente que eu quero participar da campanha na próxima campanha. Aí sim, é a tal história de falar ganhar ou perder é outra história. Aham. Mas o mais importante realmente é a gente participar, sabe? Ser um exemplo, puxar outras pessoas, outras mulheres que queiram seguir esse caminho, porque é um caminho sério, é um caminho honesto, é um caminho de crescimento, é um caminho que as mulheres têm esse espaço. Você vê, de 1932, elas adquiriram o direito de votar. E de ser votada, ainda não. Quantos anos já se passaram disso? E precisa haver essa maturidade. E mulher votar em mulher, Aham. confiar na mulher, né? Então eu vou me colocar nesse desafio. É um desafio novo, né? É uma posição nova. Foi um desafio assumir a prefeitura em 2005. Foi um grande desafio da minha vida, porque realmente é como eu falei, sair de ser mãe, de fraldas, né, de mamadeira e de escola, né? Assumir a prefeitura. Acredito que a minha administração foi bem intensa. Fizemos muitas obras e muitas mudanças que hoje perduram e que evoluíram, mas que a mudança houve lá, né? E agora vamos partir para uma nova caminhada. Mali, você enxerga, você disse aí de mudanças, você enxerga desde o fim da sua gestão lá, 2012, a cidade mudou muito, o que que mudou, o que que você deixou, o que que você enxerga que deu continuidade? Olha, eu acredito que no que eu fiz foi algumas coisas foram dado continuidade. Por exemplo, o Parque das Grivilhas, né? Tem que ser evoluído a cada gestão. Tem que haver um acréscimo, né? De coisas como você vê, o Parque do Engai Maringá, né? Outros lugares você vê, os bosques, os parques, eles têm que ter uma atenção, né? Então, houve algumas melhorias, né? Então, houve na saúde, mais ou menos, na verdade, Nova Esperança hoje carece de um hospital mais equipado, com mais profissionais e tal, mas, né, vamos ver. A educação também carece de alguma melhoria, mas, enfim, nesses anos, a cidade evoluiu. Evoluiu, nós tivemos novas empresas na cidade, novos empregos, né? A visão da população diferente, uma urbanização boa, então, tá. O deputado, né, Ademar Traiano, que foi presidente da Assembleia Legislativa, esteve aqui em Nova Esperança e, na ocasião, ele anunciou a construção de um hospital e o prefeito, o Eduardo Pasquim, também esteve aqui Uhum, e anunciou na ordem de investimento de 20 milhões para a construção de um novo hospital, porque, assim, Nova Esperança é uma cidade pobre. Muito do exato. que acontece acaba desaguando aqui na É, nossa cidade. Agora também com a base do SAMU que está sendo construído. finalizada, Uhum, construída. Então, assim, as demandas elas sempre crescem. Por mais que tenha pessoas dentro do sistema privado de saúde, quando você melhora o sistema público, elas acabam também migrando para esse sistema e como cidadão brasileiro, ela também tem direito a esse acesso. Mas, Mali, eu gostaria que você falasse para nós como que foi o seu relacionamento como prefeita com os servidores municipais.
Olha, na verdade foi um relacionamento muito positivo, muito bom. Nós, tão bom que assim que nós assumimos em 2005, nós pudemos ver a nossa equipe juntos, nós pudemos ver que o nosso funcionário ganhava muito pouco, né? E a gente pensou, falou, puxa vida, essas pessoas são pais de família, como é que sustenta uma família dessa forma? E aí a gente viu que o município tinha algumas dificuldades financeiras, né, para poder ter um aumento de salário. Foi onde nós criamos o Vale Alimentação, que era uma forma de agregar valores à família, né, para que a gente pudesse então ter os funcionários trabalhando com mais tranquilidade. Porque quando a família vai bem, você sustenta a tua família normal, você tem uma disponibilidade maior para o teu trabalho. Então, o nosso relacionamento com os funcionários sempre foi nesse sentido, de que eles estivessem bem, de que eles estivessem recebendo certinho, normal, tudo direitinho, para que pudesse, então, ter um reflexo, né, na administração e no trabalho. E foi onde você pode ver que nós fizemos o Parque das Grevilhas lá com a participação dos funcionários ativos. Normalmente, eles são pais de família, né? Mas eles trabalharam com muito ânimo na prefeitura, ali na construção do Parque das Grevilhas. Por quê? Porque eles estavam com a sua retaguarda bem gerida. Então, nós trabalhamos muito bem nesse sentido, sempre foi dialogando com os funcionários em todas as áreas, professores, né, enfermeiros, médicos, sempre reuniões constantes, ouvindo a Um mandato participativo. um mandato bem participativo mesmo, mas bem mesmo, eu digo assim, porque muitas vezes eu ia nas creches, almoçava junto com as crianças, aí ia no hospital, almoçava junto com os funcionários, porque só estando lá dentro A saber, para você realmente. saber, né? Então eu ia muitas vezes, almocei na Casa Lar, junto com as crianças ali, porque daí você vê e ouve o que realmente está acontecendo. Então eu E você avisava que ia porque você às vezes sim, às é bom vezes de não. surpresa, né? Não, É às bom de vezes sim, às surpresa. vezes não, é de surpresa, porque às vezes até estava num Ah, lugar para ninguém maquiar, né? Você exatamente, porque presenciar a realidade, né? a intenção sempre foi de buscar a realidade e transformar essa realidade para melhor, né? Então não era para dar bronca para nada, era para Uhum. sempre sentar e buscar melhorias. Nós tínhamos várias reuniões com os motoristas da educação, né? A gente sempre sentava junto, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, né? A manutenção dos ônibus, enfim. A gente conversava muito com os funcionários. E também na minha administração, uma vez por semana eu abria o gabinete para a população, né? Então, uma vez por semana, inclusive a Pratos estava começando com o suco de laranja, e é meu sobrinho lá, e ele me mandava uns sucos congelados, e a gente abria e servia suco de laranja para todo mundo, para poder ouvir a população também, as necessidades pessoais daí, né? Ah, eu preciso de um telhado, eu preciso de um remédio. Então, os secretários estavam por ali sempre e atendia diretamente as pessoas. Então, a gente foi minimizando esses problemas que às vezes pesa, né? Então, a gente foi minimizando, foi indo, as coisas foram fluindo mais naturalmente. Então, realmente, foi uma administração bem participativa, assim, bem, né, bem próxima da população. Por isso que eu digo que foi muito bom. Ô Mali, que projeto você gostaria de ter realizado, ou obra aí que você planejou e não conseguiu executar, não conseguiu concluir, conseguiu Olha, tirar do papel, talvez? teve uma obra que eu não consegui fazer e isso me frustrou bastante. Eu tinha conseguido um recurso para onde hoje é a Escola Nice Braga. Eu comecei do começo direitinho. Aquele terreno era do Estado, então fiz todo um processo, durou mais de 6 meses, todo um processo para que aquele terreno voltasse a ser do município. Conseguimos, hoje ele é do município, né? Também fizemos esse trabalho todo em torno do campo de futebol, porque era tudo da Companhia Melhoramentos, né? Também foi feito um trabalho que hoje é tudo do município. Fizemos as medidas novamente e tal, enfim. E aí, ali na Nice Braga, a gente tinha a ideia de fazer uma escola grande. E eu tinha conseguido já o recurso com o governo do estado, certo? Já tinha conseguido o recurso com o governo do estado. Era uma escola que nós teríamos 11 salas novas, 3 laboratórios,
de informática, de língua portuguesa, de ciências, enfim, e um ginásio de esportes, era toda uma estrutura, né, que dava para a gente ali trabalhar com as crianças em período integral, né, e em torno aí de umas 500 crianças, de 400 a 500 crianças e tal, daria para ter. Eu acredito que seria um pulo muito importante na educação nossa. Mas foi a transição, quando o Requião saiu para ser candidato a Senado e o Pessutti assumiu, né? E o meu compromisso era com o Requião, né? Ele não deu, estava tudo andando certinho. Daí o Pessutti, não vou mandar essa obra para Alto Paraná. Então, essa obra, nós já tínhamos feito até o piqueteado, tudo certinho. Então, E essa obra acabou indo para Alto Paraná. Essa escola está lá, em Alto Paraná, com pouco uso, pouquíssimo uso, porque a cidade é pequena, né? Pouco uso, para nós é que teria sido muito mais benéfico. Isso é uma situação, até porque eu sou professora e seria uma obra que iria me satisfazer, me alegrar muito. o saudoso Antônio Abujamra tinha um programa que chamava Provocações, então eu vou provocar aqui. Pode. Eu me lembro que na época ventilou-se que houve uma articulação de bastidores da política para que não viesse essa escola para Sim. Nova Esperança e que ela fosse então para Alto Paraná, Pra- onde seria reduto de um deputado ali em Alto Paraná e não aqui. Exatamente, Aconteceu isso? Aconteceu sim. Aconteceu sim. Não sei nem se devo citar os nomes dos Não, deputados. acho que não, André. Acho A que não, história se mas, encarrega. mas houve sim, houve um deputado da região mais pro lado de Paranavaí lá, e ele realmente foi lá, sentou com o Pessutti, fizeram outros acordos, o Pessutti era governador à época, Sim. né, porque o Requião saiu e o Precisava de Pessutti voto do deputado. precisava de voto do deputado, enfim. E nós perdemos. E nós perdemos uma obra que faria toda a diferença no município. Mas uma coisa eu tenho tranquilidade, não foi falha minha. Não foi falta de lutar, falta de O projeto gritar. foi entregue, foi feito. Foi E na entregue, época foi também feita. se ventilou isso, sabe? O município não entregou tinha 50 municípios pleiteando, 25 escolas, não consegui, não tinha o projeto Não, a nós estava tempo. prontinho, inclusive uma situação assim que até eu nunca conto para ninguém. Vai ser no Nonocast que vai sair. Revelando. Pode revelar. Agora, Vai sair, não, na verdade, o que aconteceu? Eu estava com o projeto pronto, aprovado, inclusive a empresa licitada, e já começou, tinha, os professores da época vão se lembrar, foi feito já piqueteado para demarcações, começar as né, demarcações no terreno. Então eu estava tranquila, a coisa estava andando, caminhando. Aí houve essa troca de governo, né? E aí falamos, ali vem aqui em Curitiba, porque a sua escola não vai sair mais. Eu falei, oxa, como assim? Já está até já demarcando o terreno? Como que não, né? Aí fui a Curitiba. Fui lá na secretaria, fui no governo primeiro. Não vai, mas aí fui lá na SEDU, né? Fui lá na SEDU, sentei lá e tal, mas por quê? Por que não? Por que não? E fui apertando, que eu também fiquei em pânico. E fui apertando os funcionários. E eu quero, mas está tudo certo. Não, está faltando. Não tá aqui. Fui mostrando que estava tudo certo, tudo pronto, tudo não sei o quê. Aí até que uma funcionária falou, olha, dona prefeita, não adianta a senhora insistir, já está decidido. O deputado X combinou com o governador e essa escola vai mudar. Então não somos nós, não adianta a senhora ficar nervosa conosco, porque daí eu comecei a ficar nervosa mesmo, né? E aí o que aconteceu? Aí acho que foi a primeira e única vez que eu saí de lá, sentei na sarjeta da calçada e chorei. Mas eu chorei porque minha vontade era destraçalhar tudo, porque, meu Deus, tudo certo, né? Aí eu sentei na sarjeta ali, toda vez que eu passo ali em frente, atrás do palácio. Ai, Jesus, quando eu passo ali, todo dia me dói o coração. Todas as vezes que eu vou a Curitiba e passo naquela calçada ali onde eu sentei na sarjeta, minhas pernas não aguentavam me E carregar. são esses os bastidores da política, as pessoas não sabem, né? É, Entendeu? E acabam. ali, e eu estava sozinha, né? E minhas pernas não aguentavam me carregar de tanta decepção, de tanta tristeza, tanta raiva, porque eu estava com tudo pronto. Esse foi o momento mais marcante que você nunca esqueceu? Esse eu nunca esqueci. Tem outros, mas esse eu nunca esqueci. Esse me magoou até hoje. Eu falo um assunto, ainda me dói. Ainda me dói porque faz falta esse prédio aqui na Esperança.
faz falta essa estrutura escolar que ia ter aqui, sabe? Então isso me dói ainda, mas passou. Como você avalia o desenvolvimento de Nova Esperança nos últimos anos? Olha, Nova Esperança tá indo. Tem alguns pontos que ela poderia até ser melhor. Por exemplo, um dos pontos que eu estava com tudo organizado também, já com planta, com tudo, inclusive reuni um pessoal da cidade aqui na questão da cultura, nós iríamos fazer um teatro municipal, né? A ideia seria pegar a garagem, Eu me né? lembro disso também. É, pegar o lugar da garagem, modernizar a garagem, mas levar para um outro lugar já mais adaptado, feito com arquitetura, certinho, para ter o aproveitamento dos espaços, né? Para os tratores, para ônibus, para tudo certinho. E aquele espaço que é uma quadra, né? A gente estava com tudo pronto, desenhado, tudo desenho arquitetônico pronto, para fazer ali um teatro municipal, onde a gente teria aulas de balé, tudo gratuito, porque seria estrutura municipal. Mas esse aí também não deu certo, porque aconteceu que o deputado, o Balbinotti, nós tínhamos feito, porque ele estava na dúvida se me mandaria esse recurso para Nova Esperança ou não. Aí ele mandou um recurso para Paranavaí. Ah, mas ele não perdeu por esperar. Eu fui lá em Brasília e falei, escuta, por que Paranavaí tem direito e nós não? Eu quero esse recurso. Daí ele fez as contas, buscou, mexeu até aqui. Ele falou, não, beleza, eu vou te dar esse recurso. E me deu. Daí ele falou, vou te dar, na época a construção ficaria 1,5 milhão. Até que não era muito, mas para a época era bastante. Aí ele falou, vou te dar 1,5 milhão, só que eu não posso te dar tudo de uma vez só. Eu vou te dar 500 mil, depois 500, depois 500. Então você vai fazendo, presta conta, faz mais um tanto, presta conta. Eu falei, não, o importante é que a gente inicie a obra e termine, né? Não, beleza. Só que o que aconteceu nesse meio? Ele ficou doente. Ele ficou doente e saiu Deixou o mandato. do mandato, exatamente. Terminou o mandato dele e ele não retornou, Não retornou. né? E aí ele realmente mandou 500 mil, nós íamos iniciar a obra, mas daí eu fiquei com medo de começar e não ter recurso para continuar. Aí fica aquelas obras inacabadas, aquelas coisas mal construídas que não, né? Acho que a gente tem que ter responsabilidade nesse sentido. Então aí fizemos todas as contas, olhamos as possibilidades, não consegui esse recurso por outro deputado, né? E aí, então nós tivemos que, inclusive, devolver esses 500 mil para o governo federal. Então foi muito triste para mim ter que fazer isso, mas foi uma questão de responsabilidade, né? Porque se eu pego esse recurso e invisto, eu faria o quê? Eu desalojaria toda a garagem, iniciaria ali um alicerce, uma coisa assim, e aí estaria essa coisa Ia dar inacabada, continuidade. né? Então, como a gente não, eu não consegui com outros deputados, porque eu fui atrás do Nishimori, fui atrás de outros tantos, né? E não consegui esse recurso. Então, falei, agora, então, acho que é mais responsável a gente não iniciar, para não bagunçar as coisas, né? Então, tem algumas decepções bastante grandes, viu? Tem momentos, assim, que a gente, enquanto mulher, a gente se dá o direito de chorar, porque dói. É uma lei. E obviamente que a administração não é feita só de decepções, né? Quais os maiores aprendizados que você teve ao longo desses 8 anos como prefeito da cidade? Bom, o maior aprendizado é que nós mulheres temos capacidade, sabe? Porque quando eu entrei em 2005, eu tive realmente medo. E por isso eu consigo identificar o medo de as mulheres se candidatarem. Porque é o medo do desconhecido, é o medo, né, de um caminho novo. Mas o meu aprendizado é esse, é o que eu quero dizer. A gente tem que enfrentar, sabe? A gente tem que se cercar de pessoas boas, se cercar de pessoas competentes, né, que possam nos ajudar e se dedicar. A dedicação é o que faz toda a diferença, né? Ali, qual que foi a maior conquista pessoal durante esse período aí no cargo? Ah, meu Deus, são tantas. São mesmo. A gente tem ganhos pessoais, ganhos familiares, tem ganho Conhecimento, até a MUSEP em si, reconhecimento da MUSEP, exatamente. Eu fui também a primeira primeira. presidente da MUSEP.
mulher, MUSEP, que é a né? Associação dos Municípios Dos- Setentrião Paranaense, congrega Exatamente, ali 30 são municípios. 30 municípios. E ao longo da história da MUSEP, né, a MUSEP só teve presidentes homens, né? Então, eu também fui a primeira presidente mulher. E também recebi nisso, foi um grande aprendizado, que Maringá me acolheu muito bem. Os prefeitos da MUSEP, a própria mídia de Maringá me recebeu muito bem e realmente me ajudou muito. Então, eu fiz uma gestão também na MUSEP, assim, que fez a diferença. Tanto é que depois de mim foi a Tânia de Lobato, Ah, sim. né? A Tânia, prefeita de Lobato, que foi porque daí ela criou ânimo, porque ela já tinha sido prefeita antes de mim, e ela poderia ter sido a primeira, mas o medo, né, De não permite enfrentar, de né? Falar, você é a enfrentar. primeira. Isso, é o medo de enfrentar que ela não foi a primeira. Você pegou 2 anos da sua gestão com a Dilma presidente também, né? Peguei 2 anos Mulher da também para a gestão, história do Brasil, a que primeira mulher. foram bons, mas na verdade no final eu tive uma dificuldade, porque ela também teve uma dificuldade lá Sim, e houve com a uma Câmara. dificuldade de repasse financeiro para o município. Sim. Né? Então, no meu último ano, eu tive alguma dificuldade financeira, porque não houve o repasse planejado, né? É. Então, a gente teve algumas dificuldades. Então, o grande aprendizado é esse: a gente tem que enfrentar, tem que deixar o medo de lado e tocar em frente, porque tudo, em todos os lugares, se você tiver uma postura correta, uma pessoa com uma dedicação, um propósito, todas as portas se abrem, né? Então é isso. Ô Mali, e o que mais te orgulha quando você olha para trás? Você chegou em Nova Esperança em que ano? Como cidadã mesmo? Eu cheguei em Nova Esperança em 62, dia 12 de agosto de 1962. Eu tinha 7 anos. Acho que era o Pedro Arthur Sampaio, Seu prefeito Pedro da Sampaio, que Pedro era o Sampaio da prefeito, época. Depois exatamente. você se torna prefeita, foi secretária de Educação, foi primeira-dama do município, presidente do Provopar e prefeita por 8 anos. Uhum. E nessa tua trajetória, desde que você chegou em Nova Esperança, tanto na vida pública quanto na tua vida particular, o que mais te orgulha? O que mais me orgulha é que, na verdade, a minha história de vida se entrelaça com a história da cidade. Você está entendendo? Porque nós viemos para cá, minha família veio para cá, meu pai, minha mãe, eu tinha uma irmã, né? Que nós viemos em 4 para cá. O tio Benedito já tinha vindo para cá, tinha Carlos Ferraz, é uma pessoa também que sonhou muito em ser prefeito da cidade, mas a esposa Foi presidente da foi Associação presidente da Comercial, Associação né? Comercial, uma pessoa muito atuante na política Uma também. referência, né? Uma Até hoje é referência, o nome do auditório homenageia ele. exatamente. E uma pessoa também do bem, uma pessoa que queria muito ajudar o município. E aí, a minha história se entrelaça com a história da cidade, porque a gente participou de todos os momentos da cidade. Então, eu estudei no Colégio das Irmãs, a gente descia o 7 de setembro na fanfarra, eu tocava repique, né? Então, a gente participou, foi participando, eu fui atleta de natação com o professor João Marim, representei a cidade em muitos jogos abertos em Curitiba, Londrina, né, Maringá e tal. A gente teve a sorte de ganhar muitas medalhas na época, né? Então a minha história vai se entrelaçando com as pessoas que também tiveram participação política na cidade. E aí, como secretária de Educação, também acredito que tenha feito um trabalho que fez com que Nova Esperança acordasse para uma melhoria nesse sentido cultural, né? Tivemos os corais, você se lembra que na época nós tínhamos um coral em cada escola, que fazia um trabalho de arte, mas também de cura, com crianças que tinham dificuldade, o canto trazia, né, aquele alívio. Então, a gente, é o tal do olhar da mulher, né? Então, a minha história de vida em Nova Esperança se entrelaça com a história de Nova Esperança. E eu estou muito feliz, porque eu estou em Nova Esperança há 60, que semana que vem, 63 que anos. daqui uns dias estarei com 70 anos, 70 anos bem vividos, do qual me orgulho muito, né? As pessoas falam, mas você está feliz de fazer 70? Estou orgulhosíssima, estou muito empolgada, como se eu estivesse fazendo os 18. Acho que estou descobrindo uma nova fase da vida, uma maturidade mais importante. E essa somatória de experiências vividas, tristes e boas, tivemos de tudo na vida, me fez essa pessoa que eu sou hoje, né?
Mali, durante tua gestão aí, que papel que a imprensa teve nos teus dois mandatos? Muito A imprensa importante. local, Muito importante. A imprensa local fez um trabalho, você se recorda bem que o Jornal Noroeste sempre esteve conosco, né? Nós tínhamos, ela era semanal, então a gente estava sempre compartilhando, né? Porque a importância do jornal é realmente anunciar para a população aquilo que está sendo resolvido dentro de um gabinete, né? Porque às vezes fica ali entre quatro, tirar cinco pessoas, daquelas portas ali para tirar fora. daquelas quatro paredes É, e fazer com que as pessoas possam receber o benefício, saber o que está sendo feito, porque tudo que se trabalha na prefeitura, no órgão público, é com recurso da população. sim. Então, o jornal faz essa comunicação extremamente importante. A pessoa saber que o seu recurso está sendo bem gerido. E isso só é possível através dessa comunicação. Essa não aconteceria se fosse, porque como que de dentro do gabinete você vai anunciar para todo mundo o que está sendo feito, o que se vai buscar, o que se vai andar, se não for o papel importante da imprensa, né? E foi importantíssimo, realmente não dá para separar as duas E coisas. nós nos orgulhamos disso, Mali, até mesmo porque também a própria imprensa ela tem esse papel também de apontar os problemas e também Exatamente, onde se encontrar soluções, ouvir a voz da comunidade, olha o que que teu bairro está precisando. E esse elo entre o poder público, né, e a população, ele é uma linha tênue que passa também Uhum. pelo papel que a imprensa local desempenha. Mali, nós queremos te agradecer já. O tempo avançou um pouquinho, né? Mas é Seguindo, né, a pertinente, mesma seguindo a ordem de mesma tempo, ordem. Renate, Nós vemos Certo. aí tempo de 1h10, porque assim é muita história para contar. E o momento ele pede isso, né? Nós estamos fazendo um resgate da história da cidade, produzindo material que poderá ser visto pelas gerações futuras também, além dessa geração presente que nos assiste. Eu deixo espaço ali para suas considerações finais, sem antes, né? Vou pedir para o pessoal que nos assiste que se inscreva no nosso canal se ainda não fez, compartilhe, né, esse vídeo, né? Deixe seu like, né? É muito importante para nós. E eu deixo espaço então aberto, Mali, para suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer a vocês, ao Zé, ao Alex, ao Oswaldo, enfim, a todos vocês que compõem esse jornal há tantos anos, né? Estivemos, inclusive, na nossa gestão aí, várias festividades comemorando os aniversários do Sim. jornal, então, exatamente o que mostra a importância, né, dessa comunicação que vocês fazem, que é o que você falou, ela tanto leva a informação quanto traz informações boas e proveitosas, né? Então isso faz assim, faz toda uma diferença que eu acredito que faz parte da evolução da cidade, né? Faz parte muito significativa da cidade. Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês, ter compartilhado, né? É o que você falou, Alex. Nós temos muitas histórias ainda para contar, muitas coisas, mas a gente procura sempre sintetizar para poder passar o melhor para a população, né? E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, principalmente você que é mulher, venha participar da política. É saudável, é bom, pode vir, é tranquilo. Eu tive uma caminhada política, né? Já de alguns anos, participação, e foi muito positivo. Isso foi positivo para a minha vida, para a minha família, para nós ter esse trabalho que a gente faz. Então, eu estou hoje trabalhando, buscando levar para as pessoas essa tranquilidade, principalmente para você, mulher. Venha participar da política, traga a tua experiência, a tua capacidade, a tua liderança, o teu conhecimento, para que a gente possa, então, utilizar tudo isso para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado, para o bem do nosso Brasil. Muito bem. Nós mais uma vez agradecemos a sua presença, Mali. Foi de grande valia aqui para o Jornal Noroeste, como o Alex disse, até para a posteridade aí, esse Sim, material que nós estamos produzindo. Agradecemos por você ter aceitado o convite e fazendo parte dessa série especial aí dos 73 anos de Nova Esperança. E esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, onde tem
esse compromisso com você que nos acompanha, de levar sempre informação, de ouvir as pessoas que participaram da história, que podem contar a história realmente baseado aí nos fatos, naquilo que aconteceu. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e aguardamos você em nosso próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima.